Bom dia, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Git. E aí vamos começar o cadastramento. Certo, nós estamos sincronizados aqui. O primeiro ponto, a gente tem que criar o cadastro de fornecedor. E aí nós vamos criar uma tabela de frete simplificada, né? Onde, na verdade, uma lista de tabelas de frete por fornecedor, onde nós vamos criar a origem e o destino, né? E os valores do frete para que a gente possa calcular. Para isso, dá uma olhada no nosso banco. Aqui nós temos uma árvore de cotação por usuário. Nós precisamos criar uma árvore por fornecedor que nós vamos usar aqui para a gente poder calcular o frete, né? Então, aqui nós vamos criar uma raiz. Nós temos a raiz cotação, usuário e uma cotação. Precisamos criar fornecedor aqui. Paralelo à cotação. Aí dentro de fornecedor, nós vamos criar aqui um nome. Nome fornecedor. Por que ele está vermelho aqui? Acho que não vai permitir aqui. Isso. Fornecedor, o nome. Aqui nós vamos ter que ter uma origem. E aí, para cada origem, nós vamos ter uma lista
vamos pensar aqui, para cada origem nós vamos ter uma lista de pontos de estado. Vamos simplificar, vamos criar nossa origem por estado. E vamos colocar um booleano aqui de capital, true ou false. Então, cada fornecedor vai ter uma origem. Se essa origem é o estado é a capital ou não, né? Nós vamos separar então as tabelas por capital e interior. E aí então nós vamos ter os destinos. Nossos destinos também vão ser uma listagem. Vai ser uma lista, né, de objetos, que também vai conter o estado, se é capital, daí então nós vamos ter um preço por quilo. A gente não precisa nem... Talvez a gente pode ter um preço por quilômetro. Um preço mínimo. Acho que a gente, por hora, para a gente começar, a gente não precisa se preocupar com um fator de cubagem, etc. Vamos deixar só o preço por quilo aqui, mais o preço por quilômetro e o preço mínimo. Depois a gente incrementa esse modelo. Então, cada fornecedor vai ter origem. Na verdade, essa origem também deveria ser uma lista. Porque ele vai ter uma lista de origens. E para cada origem, uma lista de destinos, onde nós vamos obter os pontos e vamos calcular. Para não ter que refazer de novo, porque não dá para editar isso aqui. Deixa eu ver se dá.
mas já deu para a gente ter uma ideia aqui do que a gente precisa para a gente criar nossa tela. Além do fornecedor, o nome pode ter um logo. Aqui a gente salva um. Nome origem. Ele não deixa alterar. Ok. Isso aqui já serve como base para a gente montar nossos objetos. Então, aqui nas nossas funções, nós temos a admin, pacote da admin, o pacote da cotação. Cotação, a gente tem a função cotar, que recebe um UID do usuário. Na verdade, aqui, essa função ela reage no objeto de escrita do caminho barra cotação, barra ID, barra cotação time. Né? Nós vamos criar uma, porque o nosso objeto de escrita está no próprio client. Nosso client ele cria uma cotação aqui. Vamos lá. Nosso caminho de fornecedor tem o nome, a origem está errada, né? Vamos criar aqui no aplicativo, então. Aqui, o método init do Firebase, realtime, ele está escutando aqui um user ID. Quando acontece uma mudança no user ID, ele atualiza nosso cotação store. E aí então ele tem uma função para criar vamos criar uma função
Eu não sei aqui, eu acho que não precisamos deixar um listing para os fornecedores. Eu acho que nós podemos. Deixa eu ver como que está essa instância aqui. Ele recebe um database ref, um user. Ele obtém a instância. Tá. Que aqui o nosso banco ele tem permissão para que o usuário acesse a sua própria cotação. Aqui no caso do fornecedor, nós precisamos dar uma permissão um pouco diferente, né? Porque na cotação a gente tem uma cotação e um usuário. No fornecedor nós vamos ter o nome do fornecedor, uma lista, e essa lista toda vai poder ser possível de ler, mas ela não vai ser possível de escrever. Só o cotação que a gente tem. Vamos dar as permissões aqui. A gente tem um fornecedor. Nesse fornecedor, nós vamos ter a permissão de leitura do usuário autenticado. Já a permissão de escrita a gente precisa modificar aqui. Fornecedor. Ele não reconhece. Ah, tá. Ele não reconhece a variável. Vamos pensar. Eu não consigo dar uma permissão sem passar uma variável de usuário. Só que nossa árvore não contém um usuário.
Então, por hora, deixa eu colocar aqui isso aqui. Só para dizer que ele precisa do usuário autenticado, mas ele não está comparando o usuário com nada. Beleza. Então aqui a gente tem essa tabela aqui. Se o fornecedor a gente precisa de um objeto na frente aqui, né? Que deveria ser fornecedor, nome de fornecedor. Vou excluir aqui. Começar de novo. Vamos lá, fornecedor X. Fornecedor. Agora sim. Vai ter uma lista de origens. Aí cada uma dessa lista de origem vai ter uma lista de destinos. Aí cada destino essa lista de origem também vai ter
estado, uma capital, os destinos vai ser uma listagem, também vai ter estado, capital, vamos criar um preço por quilômetro. Vamos criar um preço mínimo. Beleza. Vamos criar isso aqui. Acho que agora já vai dar para... Então a gente tem o barra fornecedor. Aí vai ter o fornecedor. Cada fornecedor vai ter uma lista de origem. Cada lista de origem vai ter uma lista de destinos. Em cada destino, vai ter um preço por quilômetro e um preço mínimo com base na origem. Então vamos adicionar aqui mais um. Então aqui a gente tem um capital, um estado, um preço por quilômetro e um preço mínimo Então vamos ver como ficou nessa estrutura. Então, nós temos a árvore de fornecedor, que vai conter o nome do fornecedor, uma listagem de origens, para cada origem uma listagem de destinos que ele atende, e cada destino vai ter um preço mínimo, um preço por quilômetro. Precisaria também ter o fator do quilo. Não vamos se preocupar agora então com o preço por quilo, nem com o fator de cubagem. Depois a gente adiciona isso. Isso aqui já é o suficiente para a gente desenhar nosso modelo. Nas regras, então a gente está esperando aqui que um usuário autenticado possa ler a escrita aqui. Nós temos que controlar que o usuário... Deixa eu jogar isso aqui no Google para ver como que a gente pode fazer aqui.
Ok. Então isso aqui deve resolver, segundo a documentação do Firebase aqui. Tanto a leitura quanto a escrita, ele precisa ser admin. Já na hora que a gente for criar a função cotar, na verdade, para a leitura, se a função cotar for ler o banco, quem vai estar fazendo a cotação é o usuário autenticado. Então a leitura a gente tem que deixar e a escrita sim, é um usuário autenticado. Acho que agora está ok nossa regra aqui do banco. Então vamos criar aqui um método para a gente ler. Não, tô pensando aqui se a gente... Porque esse nosso método, apesar dele ter um nome genérico aqui, Firebase Realtime Database Service, ele quer dizer especificamente aqui sobre o usuário. Né? Estou na dúvida se a gente usa ele ou se a gente cria um novo. Melhor a gente criar um novo baseado nesse aqui. O Firebase Realtime fornecedor. Vamos nos basear nesse aqui. O que ele precisa aqui importar? Este cara aqui, ele precisa de uma referência. Ah, tá. É porque ele inicializa o string aqui.
Vamos criar um método para leitura. Vou copiar isso aqui. Aqui nós vamos precisar ter nós vamos criar um objeto de fornecedores. Nós vamos refatorar caso seja necessário a gente deixar isso aqui sincronizado. Caso seja necessário a gente deixar isso aqui sincronizado, por hora eu não vejo um motivo para isso. Seria mais para se dois usuários estivessem mexendo ao mesmo tempo, a gente garantir que a listagem fique se atualizando, né? Por hora não vamos fazer assim. Depois, se for o caso, a gente muda. Aqui, na nomenclatura, a gente está usando o model. Então aqui nós vamos ter um fornecedores model. Porque vamos criar esse modelo aqui, que ele vai ser o nosso retorno. Para simplificar, eu vou criar um fornecedor model. O ideal é que a gente criasse a classe de fornecedores no plural. Que ela seria um agrupador da classe de fornecedor. Mas para a gente simplificar aqui, eu vou criar o fornecedor model. E nós vamos devolver uma lista dele. Só para tirar um. Só para deixar ele sem erro aqui. E aí então nosso fornecedor, a gente tem uma superclasse para model? Não. Vamos
Aqui a gente vai ter uma lista de fornecedor origem. Essa fornecedor origem, ela vai ter uma lista de destinos. Um destino, ele é uma lista de, como que nós podemos chamar? Vamos chamar de região logística. Não, região frete. Não sei se esse é o melhor nome, depois a gente... Que vão ser os destinos essa região frete ela vai ser um model aí ela sim vai ter uma string estado, um booleano capital, um preço mínimo, um preço por quilômetro, o que mais que a gente colocou aqui? Só. Todos esses campos são obrigatórios. Beleza, então a origem tem uma lista de destinos e a própria origem vai ter aqui um estado e um booleano se ele é uma capital.
A lista de destinos também não pode ser nulo, nenhum desses caras aqui pode ser nulo, senão a gente não consegue. Então, vamos criar um construtor também. Ok. E aqui, cada fornecedor também vamos ter o seu construtor. Que também nenhum desses. Só apenas o logo pode ser nulo. Então aqui a gente criou o nosso modelo básico para a gente começar a parsear o dado aqui que a gente deixou aqui no Firebase só como exemplo. Né? Então a gente tem uma listagem de fornecedores na árvore, né? Que vai trazer um determinado fornecedor por nome direto, ou vai trazer toda a árvore, e toda a árvore vai ser composta por origem, e cada origem vai ter um estado e uma capital, que vai ser onde nós vamos filtrar depois o, o nosso. Depois, pensando bem, a gente poderia ter feito diferente. Né? Em vez da gente listar, mas por hora, depois a gente refatora se for o caso. Estava pensando aqui, poderia ser mais eficiente se ao invés da gente listar o fornecedor, a gente não listaria primeiro a origem, né? Porque aí a gente já teria um filtro de fornecedores por origem. Mas é que um fornecedor pode. Não, tá certo. Senão a gente teria que replicar fornecedor. Acho que tá ok. Então, vamos ver aqui no nosso banco. Então a gente quer um fornecedor. O ref, ele é um database ref. Como se escrever errado? Database reference. Aqui a gente tem um. Como que eu posso dizer que eu quero listar?
Vamos ver se a gente chega até aqui. Colocar um breakpoint aqui. Eu não sei se eu vou conseguir iterar isso. Deu um branco aqui. É ponto .get. Este cara. Este cara aqui. Esse cara é assim. Data snapshot. Mas na verdade ele já está usando o ponto .den aqui. Então ele já está esperando, ele não vai sair daqui. Mas a gente pode pôr um breakpoint aqui, beleza. Então agora que a gente tem uma classe de serviço que vai escutar o fornecedor, vai obter. Daí então ele vai trazer para a gente o retorno. Nós precisamos instanciar esse cara aqui e precisamos de uma tela para a gente poder listar esses fornecedores. Então, primeiro ponto aqui, vamos criar uma instância para o nosso serviço. Vamos registrar um lazy singleton. Porque se essa tela não for acessada, a gente não quer que ela seja instanciada. Firebase, Realtime fornecedor. Com isso aqui a gente tem já então uma camada de serviço. Aqui nós vamos precisar criar uma store também e uma tela. Aqui a gente tem o nosso cotação store.
Esse é muito. Eu quero usar um. Bom, vou usar esse aqui como referência mesmo, para a gente criar uma nova. Como a gente vai mexer na Store, eu vou deixar o nosso gerador de código gerando aqui. Hoje, provavelmente, a gente não vai conseguir ver nada, né, desse código rodando, porque nós já estamos meio em cima do horário, mas está praticamente tudo preparado para a gente ver isso funcionando. A gente tem nosso modelo, a nossa camada de serviço. Agora nós vamos criar uma nova store, que vai ser então a nossa fornecedor store. E aí depois que estiver rodando eu reviso tudo para não deixar perder nada do que possa não ter sido aqui. Então vamos criar um fornecedor store com fornecedor store com um método construído. Esse cara aqui, ele é parte do nosso código autogerado fornecedor store.g.dart. E aí então ele vai ser uma classe, uma abstrata fornecedor store. Beleza. Então aqui a gente tem a nossa store. Aqui a gente vai ter um observable, o O minúsculo. Um observable, nós vamos ter aqui uma observable list. Um observable list que vai ser os fornecedores. Essa lista, esse cara aqui é é uma lista de fornecedor model. Essa lista aqui não pode ser vazia. Aliás, não pode ser nula, né? Ela pode ser vazia. E vamos ter uma action aqui para a gente popular os fornecedores. Existe uma... A gente poderia deixar esse caminho auto-escutando. Depois a gente pode fazer isso. Mas nós vamos chamar nós vamos chamar o get fornecedores para popular a lista de fornecedores, onde nós vamos dizer que
fornecedores é igual nós vamos obter aqui a nossa instância do Firebase fornecedor. Peraí, vamos fazer por partes. Aqui a gente vai ter um Firebase Realtime fornecedor. Vamos chamar ele de fornecedor service, que é a instância. Aí o nosso fornecedor service vai ter um get fornecedores. Ponto. A gente não pode transformar uma lista normal tá. Vamos então declarar aqui para ficar mais visível uma lista de fornecedor model. Fornecedor. Então aqui. Pronto. Então agora sim nós queremos que este cara aqui direita. Ele está reclamando aqui. Agora ele aceitou a lista. Então beleza. E aí então, como nós estamos adicionando todos, quando a gente iniciar aqui, deixa eu ver se ele tem um clear aqui. A gente limpa ele. Então primeiro a gente limpa ele, depois a gente obtém os fornecedores e depois a gente adiciona todos nele. Beleza. Bom, então eu vou comitar até esse ponto, que a gente já excedeu aqui do horário, mas aí então amanhã a gente vai montar essa tela e essa tela vai ter que, nós vamos listar, né, os fornecedores, vamos popular nossa tela com este fornecedor cravado aqui. Com esse fornecedor cravado aqui, e aí nós vamos começar a poder editar esse fornecedor aqui e depois vamos usar este fornecedor aqui na cotação, na hora que a gente tiver os pontos, tá? Então amanhã a gente continua aí para colocar esse dado na tela. Valeu, pessoal!